por que usar joias, pulseiras, anéis é errado se o povo da Bíblia usava, inclusive pessoas que andavam no caminho de Deus? Olha que pergunta importante. Veja, vamos aqui abordar essa questão de forma bíblica, cristã e equilibrada, que é a forma como devemos abordar qualquer assunto, na verdade, né? Eu vou ler para vocês 1 Timóteo 2, versos 9 e 10. Mas antes de ler e explicar isso, eu quero fazer uma observação. Olha, quem me conhece sabe, eu sou um grande pecador, tenho falhas a vencer, mas graças a Deus, quem me conhece sabe o que eu sou na TV Novo Tempo e na Rádio Novo Tempo, eu sou nas minhas lives, sou na minha casa. Tá? E se eu estiver mentindo, o Leandro é uma coisa em casa e outra coisa é na frente do público, minha esposa tem a total autorização para escrever em qualquer rede social dela, olha, ele é um mentiroso, tá? Ele é um canalha, tá? Tenho pecados, tenho defeitos, mas hipócrita eu não sou. Então eu vou ser bem direto em relação a este assunto. Antes de responder, eu tenho que dizer uma coisa. Mesmo que a Bíblia tenha um estilo de vida realmente diferente para a mulher cristã, e isso envolve não usar joias, eu vou explicar depois a razão, a Bíblia nunca ensina que nós devemos julgar a essência das pessoas por usarem ou não usarem joias. E eu vou te dar um exemplo real. Nós temos que trabalhar com a realidade. Existem muitas mulheres e senhoras decentes que usam joias. E existem mulheres danadinhas, para não dizer outra coisa, que não usam joia nenhuma. Eu estou mentindo? Se eu estiver mentindo, que alguém me prove. Então, a joia não diz o que é a pessoa na sua essência. Tá bom? Com isso claro, agora podemos ler o texto e entendermos qual é o propósito de Deus com isso. Por que ele prefere que a mulher cristã adote um estilo de vida diferente? 1 Timóteo 2, versos 9 e 10. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem. Bom, primeiramente, a Bíblia não diz que é para a mulher ser desleixada com a sua aparência. O que a Bíblia diz? Se ataviem. A mulher tem que estar sempre bem arrumada, assim como o homem também, mas a mulher tem que estar bem arrumada. E o homem também para agradar a sua mulher. Né? Agora a Bíblia ensina como se ataviar, não é? Em traje decente, se ataviem com modéstia. Isso não é usar roupa estragada e roupa ruim. É você usar roupas boas, sem chamar mais atenção para a sua roupa do que para o seu caráter. E bom senso. O que é bom senso? Vestir-se de acordo com a sua idade. Né? Uma mulher de 60 anos não deve se vestir como uma menina de 15. E vice-versa. Né? Não com cabeleira frisada. O que era cabeleira frisada? Era um cabeleiro trançado com filetes de ouro. Ou seja, um cabelo chamativo. E com ouro ou pérolas. Ou seja, joias, adereços, né? Ou vestuário dispendioso. Roupa muito cara. Porém, com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Então, aqui está o princípio. Deus não quer que a mulher use joias, e nem roupas caríssimas, e nem cabeleira frisada, nem cabeleira que chame atenção, porque Ele quer que a mulher cristã chame mais atenção para o que ela é, para o que ela faz, do que para o que ela usa. Então, esse é o princípio de modéstia cristã. Chamar mais a atenção para as boas obras do que para aquilo que usamos. Só que esse texto tem muitas coisas que mostram que os homens transgridem esses princípios. Né? Aqui fala também, por exemplo,
não com cabeleira frisada, ou seja, o princípio é não um cabelo chamativo. Tem camaradas que tem um cabelo que eu não sei de onde inventaram aquele tipo de cabelo, aquele corte de cabelo. Ou seja, é um cabelo que chama mais atenção para ele do que para o seu comportamento cristão, né? Outro detalhe aqui, ó, nem vestuário dispendioso. Lógico, aquilo que é caro para mim pode não ser caro para você. Isso não tem nenhum problema. Agora, quando eu, por exemplo, um irmão tem uma condição boa, ele consegue comprar um terno de R$2.000, mas tem um pacto de ofertas medíocre e não ajuda um pobre, aí ele está pecando. Agora, se ele consegue comprar um terno de R$2.000, R$3.000, mas faz a sua parte em ajudar as pessoas, ele não está transgredindo esse princípio. Então nós temos que cuidar com isso também. O texto não é só para as mulheres, é para os homens também, tá bom? Outra coisa, homens que usam calça apertada, a tendência é falar da mulher, não é? A mulher, não, mas o homem também erra nisso. Ué, o camarada usa uma calça tão apertada que mostra todo o volume dos seus órgãos genitais, ele está transgredindo o princípio de modéstia cristã. Não pode falar só das mulheres, né? Tem que falar dos homens também, que estão falhando e muito nisso. A outra pergunta é sobre cirurgia plástica, né? É pecado fazer cirurgia plástica? A resposta é depende. Leandro, você está querendo confundir a nossa cabeça? Não, deixa eu ajudar você. Nós temos que pensar no propósito. Primeiro, Deus é contra utilizar recursos médicos, científicos? Não. Em 1 Timóteo 5:23, você percebe que mesmo o apóstolo Paulo, tendo o dom da cura dado pelo Espírito Santo, ele naquela ocasião orientou Timóteo a usar o recurso medicinal da época para tratar dos seus problemas de estômago. Tá? Então, a mesma Bíblia que mostra Deus fazendo milagres e curando de forma sobrenatural, ela apoia o uso da verdadeira e boa medicina. Tá bom? Então não teria um problema em você fazer uma cirurgia plástica se isso realmente é necessário. Por que eu digo isso? Há moças e mulheres, isso não tem nada a ver com moral, viu? São pessoas decentes. Mas algumas, elas têm um corpo normal, belo, tá? E mesmo tendo o corpo assim, elas querem colocar coisas desnecessárias. Por exemplo, há mulheres que já têm os seios desenvolvidos da forma que tem que ser aquele tamanho normal. Mas elas querem, diríamos assim, turbinar mais ainda. Então aí, isto seria uma desobediência ao princípio de modéstia cristã. O princípio de modéstia cristã não fala, obviamente, da cirurgia plástica, mas o princípio pode ser aplicado. E em 1 Timóteo 2, versos 9 e 10, diz que a mulher deve se vestir de forma decorosa, não é? Pura, chamar mais atenção, diz o verso 10, para as boas obras do que para ela mesma, do que para o que ela usa, tá? Do que para as suas roupas. Então, este princípio tem que ser considerado, tá? Agora, digamos que uma moça, por fatores hormonais, não desenvolveu o seio. Praticamente não desenvolveu o seio. Então, a pergunta é, Deus criou a mulher para não ter seios? Óbvio que não. Então ela teve um problema, não é? Hormonal ou de origem genética e nasceu praticamente sem os seios. Não há problema algum em ela se utilizar, né, da cirurgia plástica e fazer com que aumente os seus seios porque ela realmente precisa. Porque Deus não criou a mulher para não ter seios. Então, é uma forma de corrigir um problema ocasionado como resultado do pecado que há no mundo. Algumas pessoas, por exemplo, têm o nariz grande demais, desproporcional ao rosto. Então, cabe uma cirurgia plástica. Tá? Algumas pessoas sofrem um acidente grave, desfigura o rosto. Como que a pessoa não vai fazer uma cirurgia plástica neste caso? Ela precisa para a sua autoestima.
E se ela estiver bem na sua autoestima, obviamente que a vida espiritual também irá bem, porque somos seres holísticos, tá bom? Então, não é pecado fazer cirurgia plástica se há realmente uma necessidade para isso. Se isso é feito por um médico ou por especialistas em clínicas não clandestinas, tenha muito cuidado com isso, por favor. Muitas pessoas que fazem essas cirurgias em clínicas clandestinas acabam tendo sequelas para sempre e até morrendo, tá? Então, cuidado com isso. Faça se há necessidade, né? E, obviamente, com médicos realmente especializados no assunto.